Eu posso congelar o tempo. Sinto muito. Acho que libertei algo. Desde pequeno, eu sempre conseguia fazer isso. A primeira vez que me lembro de ter feito isso, acho que tinha 3 anos. Minha mãe literalmente me pegou com a mão na massa. Eu a vi marchando, com sua cara assustadora de mãe brava. E de repente, parei tudo. Mamãe ficou ali, parada com seu rosto zangado no meio do caminho e com a boca aberta assustadoramente, como se estivesse bem no meio de gritar algo para mim. Nada se moveu, não havia som algum, além do zumbido em meus ouvidos, e eu simplesmente sabia. Eu tinha parado tudo. Eu senti. Eu meio que flexionei algo em minha mente, e o tempo simplesmente parou. Assim que tive certeza de que estava seguro, rapidamente devorei meu biscoito e o engoli antes de colocar minha cara mais inocente e deixar o tempo continuar. Você sabe que eu disse não. Eu juro, mamãe, eu não peguei um biscoito. Lambi as migalhas dos meus lábios o mais disfarçadamente que pude. Mamãe pareceu confusa por um segundo enquanto me olhava. Desculpa, querido, eu jurei que vi um biscoito na sua mão. O que você está fazendo perto do pote de biscoitos? Eu vi sua mão na tampa? Então eu não escapei completamente dessa, mas eu minimizei totalmente o dano e consegui comer um biscoito de graça. Foi mais ou menos assim que eu o usei enquanto crescia. Aprendi bem rápido que nem todo mundo conseguia parar o relógio como eu. Também aprendi que há limites. Quando o tempo está congelado, ele está realmente congelado. Posso me mover livremente em um mundo congelado, mas não consigo mover nada. Pessoas, objetos, insetos em voo, todos eles estão congelados exatamente no mesmo lugar de antes, e nenhuma quantidade de força que eu exerça pode movê-los. Aprendi a ter cuidado ao correr do lado de fora quando esbarrei em uma abelha, e perdi o fôlego quando isso interrompeu completamente minha corrida animada. A próxima coisa que aprendi foi a usar sapatos grossos. Quando a grama não pode ser movida, ela se torna um campo de espinhos. Tenho certeza de que poderia me esfaquear com ele se tentasse bastante. Com um par de sapatos grossos, eu poderia atravessar cuidadosamente um gramado bem cuidado. Dos mais rebeldes, eu ficava longe. Há exceções, mais ou menos, como o biscoito. Eu estava segurando-o quando parei o tempo pela primeira vez, então pude carregá-lo comigo e comer. Minhas próprias roupas também se movem comigo. Se eu tentasse pegar outro biscoito, eles ficariam como estátuas, grudados onde quer que estivessem. As roupas de outras pessoas também são assim, então não posso sair despindo as pessoas enquanto o tempo está congelado. O que me deixa feliz, mas falaremos sobre o quão ruim eu era quando adolescente em breve. Por algum motivo, trazer objetos para o tempo congelado não se aplica às pessoas que estou tocando. Posso trazer um biscoito, mas outra pessoa que estou tocando simplesmente congela como todo o resto. Uma vez, acidentalmente prendi minha mão nas dobras da saia da minha mãe, porque congelei o tempo e ele me segurou como um torno. Essa é a primeira regra. Nada pode ser movido. A segunda regra é: para o tempo recomeçar, eu tinha que estar bem perto de onde eu estava quando congelei o tempo pela primeira vez. Se não, parece que é difícil de explicar. Sabe aquelas falhas de vídeo em serviços de streaming, onde ele trava e para por alguns segundos, mas então corre para recuperar o atraso e os últimos segundos de filmagem meio que passam rápido? Parece isso no meu cérebro. Como se eu estivesse tentando desesperadamente avançar e recuperar o atraso no meu cérebro. Mas eu literalmente não consigo até estar perto de onde eu estava quando comecei. Eu acho que também poderia dizer que foi como pular um disco, mas não sei quantas pessoas entenderiam isso hoje em dia. Eu não preciso estar exatamente na mesma posição que eu estava no começo, felizmente só perto. Minha mãe diz que eu tinha uma tendência a correr para longe e que eu era estranhamente rápido às vezes. Então, outras pessoas podem notar algumas imagens estranhas quando eu paro e começo. Mas como estou perto do meu ponto original, não é nada que elas não possam explicar. Tentei mostrar a um amigo uma vez. Pedi para ele olhar para uma maçã que eu estava segurando. Congelei o tempo e a coloquei na mesa.
Depois comecei a contar o tempo novamente. Ele disse a ele que parecia que eu tinha largado a maçã muito rápido. Então, tentei de novo. Desta vez, joguei a maçã no ar assim que ela saiu da minha mão e subiu 1 polegada. Ela congelou como o resto do mundo. Meu amigo me viu jogando a maçã no ar. Então, tentei mais uma vez. Peguei a maçã, congelei o tempo e tentei colocá-la do outro lado da sala. Mas então não consegui começar a contar o tempo novamente. Objetos como a maçã também tinham que estar perto de sua posição original. Felizmente, eu ainda conseguia pegá-la. Nunca encontrei uma maneira infalível de convencer as pessoas de que eu podia congelar o tempo, não até ficar mais velho. Crescer com essa habilidade foi estranho. Eu já era um introvertido estranho e quando você consegue parar o tempo como uma divindade, você meio que desenvolve um complexo e se isola ainda mais. Eu não estava completamente sem amigos, veja bem. O ensino médio foi difícil. A puberdade me atingiu como um trem de carga. Apesar dos meus pais serem pessoas maravilhosas, que me ensinaram sobre limites, respeito e consentimento, tomei uma decisão consciente de ignorar muito disso no ensino médio. Você pode pensar em mim como um desviante, um pervertido. Tudo bem, eu mereço, eu era totalmente. Eu escolhi conscientemente encontrar meu caminho para os espaços femininos, para que eu pudesse observá-las enquanto elas estavam paradas no tempo. Vestiários, banheiros, meu favorito era o vestiário da piscina local. Eu não consigo abrir portas quando o tempo está congelado, mas os chuveiros da piscina eram cobertos apenas por cortinas. Tudo o que eu tinha que fazer era congelar o tempo, deslizar para dentro e rastejar para baixo. E eu podia olhar o quanto quisesse. Por 2 anos eu agi como um cretino, mas pensava em mim mesmo como um deus. Em algum momento isso ficou velho. Para começar, pornografia dava muito menos trabalho. Para outro, nada disso era um relacionamento real, que era a outra coisa que eu desejava desesperadamente. Eu preferiria não mencionar nenhum dos meus comportamentos desviantes, mas a questão é que eu tenho que fazer isso. Acho que foi a primeira vez que eu vi aquilo. Uma vez fiquei irracionalmente bravo com a garota mais popular da escola, chefe do time de vôlei e rainha do nosso colégio. Ela era bonita e sabia disso. Muitas pessoas a odiavam por isso. Ela podia ser um pouco arrogante às vezes e ouvi dizer que ela podia ser muito cruel com outras garotas, mas olhando para trás, não tenho certeza de onde veio o vitriolo. Ela fez um comentário inofensivo na aula sobre algo que eu sugeri que não era realmente um insulto, mas eu interpretei como tal de qualquer maneira. Resolvi vê-la nua. Na minha mente era o que ela me devia por me insultar. Eu queria puni-la para minha própria satisfação. Esperei até o treino de vôlei terminar. Esperei até ouvir os chuveiros correndo, então abri a porta do vestiário feminino e congelei o tempo. Entrei e peguei metade do time de vôlei no chuveiro. Provavelmente fiquei olhando feio como uma aberração demente por 1 ou 2 minutos. Talvez eu finalmente tivesse começado a crescer. Mas enquanto estava ali entre meus colegas de classe, percebi uma coisa. Elas não pareciam as mulheres espetaculares e nuas como as das revistas. Elas não estavam posando para a câmera. Elas estavam esfregando as axilas e muitas delas pareciam nervosas e com medo de tomar banho em público, mesmo que fosse entre suas colegas de equipe. No fim das contas, elas eram um bando de pessoas como eu. Não só isso, elas eram minhas colegas de classe. O feitiço foi quebrado. Eu me senti como um intruso sujo e isso de repente ficou muito menos emocionante para mim. Virei-me para sair, esperando fingir que isso nunca aconteceu. E foi quando vi uma sombra na parede. Até hoje, não tenho ideia de quem era a sombra. Estava congelado na parede, como todo o resto, mas eu estava paralisado por ele. Quem estava projetando essa sombra? Por que parecia tão alienígena? Eu estava completamente nervoso, então saí correndo do chuveiro, descongelei o tempo e corri para casa, assustado e me sentindo muito sujo, e eu deveria. De alguma forma eu me livrei da minha adolescência terrível e me tornei uma pessoa mais respeitosa. Acredite em mim, as mulheres são muito mais bonitas e sensuais quando se compartilham com você de bom grado, porque você formou uma conexão com elas. Eu cresci, consegui um emprego, agora tenho uma noiva.
Já faz 10 anos desde que usei minha habilidade de congelar o tempo para algo nefasto. Tenho vergonha das escolhas que fiz naquela época. Ainda uso o poder de vez em quando. É muito útil nos poucos empregos que tive. Também é ótimo para nerds introvertidos como eu. Se eu precisar fugir, posso simplesmente congelar tudo e sentar e olhar para o céu por algumas horas, em silêncio absoluto. Minha noiva acredita que eu posso congelar o tempo agora, e aqui está como. Nós criamos um teste que poderíamos fazer. Ela escreveu coisas em um post-it e colocou-o virado para baixo em uma mesa de vidro, enquanto mantinha os olhos em mim sentado do outro lado da sala. Ela me dizia que estava pronta e eu congelava o tempo, rastejava para baixo da mesa e lia o que ela escrevia, antes de retornar ao meu assento, descongelando o tempo e recitando o que ela havia escrito. Ela tentou me convencer a fazer outros experimentos, mas eu recusei, e ela respeitou isso. Eu só queria viver minha vida. Então nós fizemos. Isso nos traz ao presente. Algo mudou. Cerca de um mês atrás, congelei o tempo no meio de uma gritaria do meu chefe. Passei algum tempo dizendo a ele onde ele poderia enfiar suas citações e gritando obscenidades antes de vagar pelo escritório por um tempo. Sorri quando vi que congelei um colega de trabalho no meio de uma partida de paciência quando ele deveria estar trabalhando. Parei para olhar pela janela encarando o mundo congelado lá fora, lutando para controlar minha raiva e me preparando para retornar ao meu chefe para deixá-lo terminar seu discurso. Passei pelo meu amigo jogador de paciência e quando olhei para a tela do computador dele, notei algo estranho. Estava desligado. Na hora, eu meio que presumi que tinha confundido os colegas de trabalho. Então, meio que ignorei. Quando voltei para o escritório do chefe, jurei que sua caneca de café estava virada para uma direção diferente. Quando eu tinha congelado o tempo antes, eu conseguia ler o que estava escrito em sua caneca de café. Ninguém se importa. Trabalhe mais duro. Sim, ele é esse tipo de idiota. Agora, daquela mesma posição, tudo o que eu via era o preto do outro lado. Esse cara sempre mantém a cara da caneca para fora para lembrar seus subordinados mal pagos que eles deveriam estar fazendo mais por ele. E também, eu vi a escrita quando congelei esse momento pela primeira vez, porque não conseguia ver agora. Eu não conseguia mover a xícara nem nada, então o que mais eu poderia fazer? Retomei o tempo e deixei o idiota continuar gritando comigo. Ele fez questão de virar a xícara para me dizer para trabalhar mais duro quando saí do escritório. Por curiosidade, falei com meu amigo de paciência. O computador dele tinha quebrado. O pobre rapaz perdeu um relatório muito importante no qual estava trabalhando. Ele teve que refazê-lo. Não sei por que ele estava jogando paciência. Eu me convenci de que não havia nada errado, que eu apenas tinha cometido erros. Alguém estava jogando paciência. E eu tinha imaginado que tinha visto as palavras na xícara de café do chefe. Mas coisas assim têm acontecido com mais frequência. Pequenas coisas que eu poderia facilmente deixar passar. Toda vez que eu congelo o tempo agora, eu noto algo. Em casa, minha escova de dente se move. Ou um livro fica torto na prateleira. Eu estava ficando louco com isso. Eu ficava tentando me convencer de que estava apenas sendo paranoico. Nada pode se mover quando o tempo está congelado. Nada além de mim. Mas na semana passada, aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. Eu congelei o tempo para poder andar por aí do lado de fora. A cidade congelada propriamente dita é meio fascinante. Eu estava passeando e, de repente, lá estava. Um barulho assustador. Nunca houve barulho antes. Nem meus próprios pés fizeram barulho enquanto eu andava com o tempo congelado. Mas eu ouvi claro como o dia. Um som de batida. Ecoou de algum beco. Nunca fiquei tão assustado na minha vida. O tempo estava congelado. Eu tinha vagado pelas estátuas de pessoas congeladas vivendo o seu dia. Milhares de vezes. Sempre foi meu espaço. Meu santuário. Mas agora, outra coisa estava aqui fazendo sons. Como algo poderia fazer um som se o tempo estava congelado? Eu corri. Eu me machuquei em um mosquito flutuante enquanto eu serpenteava através das multidões congeladas. Eu nunca tive medo das pessoas congeladas antes, porque eu sabia que elas não podiam fazer nada, mas agora, qualquer uma delas poderia ter feito o barulho.
Talvez algumas estivessem apenas fingindo que estavam congeladas. Quem fez esse maldito som? Finalmente voltei ao meu lugar original. Fiquei ali ofegante tentando recomeçar o tempo para não me sentir tão sozinho. Mas por um breve momento não consegui me mover. Olhei ao redor com uma sensação de pavor crescente. Foi quando vi outra coisa se mover pela paisagem urbana congelada. Era apenas uma sombra, apenas um lampejo de alguma forma escura. Não era humano. Seus membros eram longos, sua cabeça quase parecia um ovo. E havia semicírculos brancos vazios onde deveriam estar os olhos. Apenas vazios brancos. Era a mesma sombra da parede dos chuveiros todos aqueles anos atrás. De alguma forma eu sabia. Não estava congelado dessa vez. Nossos olhos se encontraram, então tudo começou a se mover e a sombra desapareceu. Comecei a gritar bem no meio da calçada. Eu me recuso a congelar o tempo novamente. Eu esperava que, o que quer que fosse aquela coisa, eu a tivesse deixado presa naquele momento congelado. Mas quem diabos sabe? Se eu congelar o tempo novamente, talvez ele esteja no próximo momento congelado esperando por mim? Eu não acho que seja mais seguro lá. Meu santuário se foi, mas ele não pode me alcançar aqui, certo? Bem, não tenho tanta certeza. Minha noiva agora está convencida de que nossa casa é mal assombrada. Ela diz que continua vendo um homem-sombra olhando para ela. Seus pertences continuam se movendo. Artigos de higiene, bugigangas, algumas de suas roupas. Tentei dizer a mim mesmo que não era o cabeça de ovo. Ela pensou que era um perseguidor no começo. Eu aceitei isso e comecei a procurar outras pistas. Mas então ela viu os olhos brancos. Ela gritou quando aconteceu. Ela disse que os viu no pé da nossa cama. Aconteceu novamente na noite seguinte. Passamos o dia nos distraindo, depois a noite pensando em ideias. Eventualmente, ela saiu para tomar banho enquanto eu procurava por figuras de sombra online. Minutos depois de ouvir a água ser desligada, ouvi-a gritar. Eu congelei o tempo e corri até ela. Por algum milagre ela não tinha fechado a porta enquanto se vestia depois do banho, então eu consegui correr direto para o quarto. Lá estava ela. Ela tinha deixado cair a toalha e estava recuando de terror. Ela ficou ali congelada, cambaleando, prestes a cair para trás. Eu segui seu olhar. Lá estava a sombra do cabeça de ovo. Não era mais uma sombra. Estava ali no quarto, uma massa viva e sombria em uma forma horrivelmente humanoide. Então ela se virou e olhou para mim com seus vazios brancos. Não estava congelada. A próxima coisa que eu soube, eu não conseguia me mover. Eu estava tão congelado quanto minha noiva. Mas eu ainda estava consciente. Eu só podia assistir impotente enquanto seus membros sombrios estremeciam para a vida, e ele se esgueirou em direção a ela. Ele andou atrás dela, fora da minha vista. Eu o ouvi vasculhando. Um minuto depois eu pude me mover novamente. O tempo ainda estava congelado. Vasculhei a casa em busca daquela coisa, mas não consegui encontrar nenhum vestígio. O que diabos ela tinha feito? Voltei para o banheiro e olhei, impotente, para minha noiva. Ela ia cair. Ela escorregou quando viu aquela coisa. Fui em direção aonde vi o cabeça de ovo e foi lá que encontrei a tesoura. Ela estava exatamente onde a mulher com quem eu morava ia cair. Tentei movê-la, mas é claro que não consegui. Tentei movê-la, mas também não consegui. Passei horas apenas tentando fazer algo com esse momento congelado, para que minha noiva não perdesse a vida no segundo em que eu começasse as coisas. Até tentei tirar minha camisa para colocar entre ela e a lâmina para minimizar os danos, mas não consegui recomeçar o tempo sem minha camisa. Eu me senti totalmente desamparado. Sem mais nada para fazer, voltei para baixo para reiniciar o tempo e corri para o quarto para ajudar minha noiva apavorada. Eu já tinha serviços de emergência a caminho. Eu a encontrei chorando no chão em uma poça de sangue assustadoramente grande. Ela tinha empalado o pulso na tesoura. Ela está se recuperando agora. Eu agi rápido o suficiente para que eles conseguissem salvá-la. Eles fecharam a artéria e ela está recebendo sangue de doador. Aquela coisa colocou a tesoura lá. Eu sei. Ela tentou matá-la. Já se passaram 3 dias desde então. Nesse tempo, 3 pessoas diferentes
morreram misteriosamente em nossa cidade. Acidentes bizarros. 1 em 1 milhão de chances de que as pessoas pudessem morrer de maneiras tão bizarras. Mas até agora, tivemos 3. Uma mulher mais velha tropeçou de tal forma que caiu para a frente e as canetas de um porta-lápis entraram em seu olho, direto para seu cérebro. Um homem saiu de sua piscina e tropeçou em uma boia de piscina perdida e caiu em sua caixa de fusíveis de tal forma que ele foi eletrocutado. Aparentemente precisava de manutenção que ninguém sabia. Um adolescente em um skate foi jogado na rua quando seu skate bateu em um brinquedo na calçada que ninguém conseguia identificar. Ele foi atropelado por um carro. Tudo isso aconteceu nos últimos 2 dias. Talvez seja tudo coincidência, mas acho que não. Não sei bem o que é essa coisa, ou de onde veio, mas ela tem controle sobre o tempo. Mais do que eu. E parece gostar de matar. Preocupo-me que eu seja a pessoa que a chamou aqui de alguma forma. Até onde sei, ela ainda está lá fora. Vou atrás dela. Tenho que tentar pará-la. Ela pode voltar para a mulher que amo. É mais poderosa do que eu. Mas talvez eu ainda não tenha descoberto tudo o que posso fazer. Sinto muito, Delilah. Meu noivo alegou que podia congelar o tempo. Agora ele está desaparecido. Meu noivo alegou que ele pode congelar o tempo e que algum tipo de monstro apareceu de um de seus momentos congelados. Ele está desaparecido há 3 semanas. Estou tentando encontrá-lo desde que saí do hospital. Acho que ele esqueceu que me deu sua senha do Reddit. Finalmente encontrei sua história e seu adeus. O nome dele é Sean. Ele é um cara muito legal. Íamos nos casar em algum momento do ano que vem. Não tenho ideia se isso ainda está acontecendo. Eu não sabia o que pensar sobre a habilidade que ele tinha. Em algum nível, acho que sempre pensei que era algum tipo de truque de mágica que ele conseguia fazer. Incomodava-me um pouco que ele parecesse realmente acreditar nisso. Mas a questão era que eu nunca poderia refutar isso. Eu tentei. Tentei escrever coisas do outro lado da casa, antes de pedir para ele ir ler. E toda vez, ele olhava para mim, sorria e recitava o que eu tinha escrito palavra por palavra, como se estivesse apenas tirando da minha cabeça. Ele até apontou meus erros de ortografia. Uma vez isso aconteceu. Ele nunca me deixou esquecer. Se ele realmente pudesse congelar o tempo, não tenho ideia do que ele está fazendo como um funcionário de escritório regular. Mas, bem-sucedido. Ele trabalha em contabilidade. Se ele pudesse congelar o tempo, ele não deveria ser empregado pelo exército como uma espécie de super espião? Não sei. Acho que ele preferiria usá-lo para espionar garotas. Meu Deus, isso é verdade? Eu era uma dessas jogadoras de vôlei. Isso é assustador. Ele alegou que era porque não queria fazer essas coisas. E eu posso respeitar isso, não a parte do vestiário. Ele só queria uma vida normal. Ele também disse que havia muitas limitações. Eu me agarrei à ideia de que o que quer que ele estivesse fazendo não era congelar o tempo. Isso não deveria ser possível? Quero dizer, se ele pudesse, como ele consegue se mover através das moléculas de ar? Como ele consegue respirar e processar oxigênio? A física não faz sentido. Tinha que ser algum tipo de truque de mágica. Certo? Por um tempo foi só uma peculiaridade, mas começou a ficar sério. Primeiro, ele chegou em casa um dia parecendo todo nervoso. Ele me disse que viu algo depois que congelou o tempo. Algo que se moveu. Ele disse que começou a gritar no meio da cidade. Na verdade, recebi uma mensagem de um amigo que viu isso acontecer, perguntando se ele estava bem. Então ele definitivamente gritou em público. Então ele me contou tudo sobre a sombra cabeça de ovo. Sou muito boa em ler as pessoas. Ele estava legitimamente com medo de alguma coisa. Mas o que ele poderia ter visto? Se seus poderes fossem reais, é ainda mais assustador. O que poderia se mover entre os momentos congelados de uma pessoa e o tempo fluindo livremente? As coisas pioraram depois disso, mas você já sabe disso. Comecei a ver o cabeça de ovo. Nunca consegui dar uma boa olhada. Era sempre apenas um vislumbre de um membro alongado na minha visão periférica. Ou uma sombra passando por uma porta. E tudo era acompanhado por um frio estranho que me dava arrepios
e me fazia querer entrar em pânico. Então, as coisas começaram a se mover. Estou lhe dizendo, pensei que estava apenas em uma típica história de fantasma no início. Ou talvez eu tivesse um perseguidor assustador movendo minhas coisas quando eu não estava olhando. Então, uma vez, juro que um frasco de perfume que eu estava olhando diretamente desapareceu diante dos meus olhos. Ele simplesmente piscou para fora da existência e me deixou imaginando se ele sequer estava lá em primeiro lugar. Sean disse que não conseguia mover coisas assim. Então era seu cabeça de ovo? Assim como Sean descreveu, meu corpo congelou, mas fiquei ciente quando a coisa deu um passo vacilante em minha direção. Eu não conseguia mover meus olhos, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada. Logo estava a centímetros de mim. Eu podia sentir o gosto. Como eu não conseguia respirar, não conseguia sentir o cheiro nem nada, mas sua aura rançosa e metálica derramou sobre mim do mesmo jeito e manchou minha língua imóvel. Tinha gosto de morte. Fui forçada a olhar em seus olhos. Eu vi algo neles, algo no branco infinito. Estou tentando pensar em palavras para descrever o que vi, mas não consigo. Houve um estrondo repentino e um turbilhão de ruídos. De repente, eu pude me mover novamente, assim como na primeira vez em que caí de bunda. Nenhuma tesoura estava lá para me esfaquear dessa vez. Quando finalmente me orientei, descobri que o cabeça de ovo tinha sumido e a casa estava vazia. Eu queria respostas. Encontrei meu caminho para sua página do Reddit e li seu relato. Tenho pesquisado coisas desde então. O número de acidentes fatais continua aumentando. Isso significa que Sean falhou? O tempo ainda está passando e coisas ruins ainda estão acontecendo. Eu ia esperar e torcer para que ele me contatasse novamente. A última mensagem que ele me enviou dizia: "Acho que encontrei." Então nada. Fui à polícia e registrei um boletim de ocorrência de desaparecimento e tudo. Falei com seus pais e amigos. Tive que dizer a eles que não sabia o que ele estava fazendo, o que não era mentira. Mas ainda omiti a parte sobre a sombra que congela o tempo. Mas não consigo ficar quieta agora. Algo está acontecendo comigo e está aumentando em intensidade. Começou como uma dor de cabeça. Imaginei que fosse apenas estresse. Quer dizer, quase morri e meu noivo desapareceu logo depois. Todos os meus amigos acham que ele me esfaqueou e que estou o encobrindo. Isso é uma droga, é? Então é claro que estou estressada. Não fiquei particularmente surpresa quando senti pela primeira vez. Foi quase como uma sensação de arranhão. Algo acontecendo dentro do meu crânio. Era, e não era, físico. Quase senti como se pudesse ouvir por alguns segundos. Parecia metal enferrujado sendo arrastado contra mais metal enferrujado, mas talvez com uma pitada de algo orgânico? Uma espécie de esguicho úmido? Durou talvez 5 segundos. E então minha cabeça começou a latejar. Como eu disse, pensei que fosse apenas uma dor de cabeça e ignorei. Mas continuou acontecendo. Parece acontecer quase em momentos aleatórios. Ainda não descobri nenhum padrão. Estou apenas olhando para o espaço. Tenho feito isso muito ultimamente. E então, de repente, sinto uma coceira e minha cabeça lateja. Não pensei que fosse nada além de estresse até que aconteceu enquanto eu estava me movendo. Nunca senti nada parecido. Junto com a dor de cabeça e a coceira, parecia que eu tinha entrado em uma nuvem de melaço. Eu mal conseguia me mover. E quando me movi, foi muito mais lento do que deveria. Foi quando comecei a suspeitar que tinha algo a ver com Sean e aquela coisa. Não tenho ideia de como. Não faz sentido lógico. O tempo está quebrando ao meu redor? Porque eu sinto alguma coisa. Se o tempo parasse, por que eu estaria ciente? Até onde posso dizer, o tempo está apenas avançando normalmente. Ainda não sei. Continua acontecendo. A última vez que aconteceu, meu nariz começou a sangrar. Já faz 2 dias. Ele se foi. Eu estava em um momento congelado em algum momento. Eu estava digitando e as teclas do meu computador simplesmente pararam de funcionar. De repente, elas pareciam sólidas como aço e não se moviam, não importa o quanto eu pressionasse.
Olhei ao redor e tudo estava congelado. É exatamente como Sean descreveu. Tudo está congelado no lugar. Estava chovendo lá fora. As gotas eram como pequenos bloqueios de vidro frio. Eu não conseguia movê-las, então fiquei presa na casa. E aquela coisa estava lá. Parecia diferente. Não era tão alongada, e eu juro que estava tentando falar comigo, mas parecia que sua voz estava a 1 milhão de milhas de distância. Ou talvez alguns momentos no passado ou no futuro. Não parecia malévolo. Ele continuou gesticulando para mim. Seus olhos brancos eram grandes círculos. Por um tempo, pareceu que estava imitando os movimentos de escrever algo em um pedaço de papel. Quando tentou me tocar, juro que algo no universo simplesmente quebrou. Estou de volta ao hospital. Quando aquela coisa me tocou, fui puxada de volta para meu lugar original no meu computador tão rápido e violentamente, que agora tenho uma concussão porque acho que meu cérebro quicou no meu crânio. De alguma forma, não há mais nada fisicamente errado comigo. Sinto como se a força devesse ter arrancado meus membros. Só tenho uma teoria sobre o que aconteceu. Não acho que o cabeça de ovo era o mesmo que vi antes. Acho que esse era o Sean. E acho que ele estava tentando se comunicar. É possível que ele esteja tentando há um tempo. E é isso que era aquela sensação de arranhões. Acho que ele descobriu como fazer coisas diferentes com sua habilidade. Talvez ele pudesse até mesmo passar para frente ou para trás no tempo. Mas acho que isso teve um impacto físico nele. Acho que é por isso que ele parecia um cabeça de ovo. Não sei por que ele parecia uma sombra viva, mas talvez ele, tenha se espalhado pelo tempo? Talvez o outro cabeça de ovo fosse outra pessoa que tentou se intrometer ainda mais. Não vi nada de estranho desde que fui congelada. No entanto, houve mais um incidente. Sean e um homem desconhecido foram encontrados mortos em um armazém local. A causa da morte é desconhecida. Ambos tinham queimaduras estranhas em seus corpos que ninguém conseguiu identificar. A polícia acha que encontrou uma ligação genética entre o homem desconhecido e outra pessoa. Essa pessoa tem apenas 14 anos agora, mas já tem uma ficha criminal. Fui identificar o corpo de Sean. Era ele mesmo. Ele parece mais velho do que eu me lembrava. Não sei se isso tem algo a ver com seus poderes ou não. Ele tinha uma barba que parecia muito mais grossa do que 3 semanas. Meu noivo se foi. Acho que a ameaça também. Tem mais? Até onde vão os poderes deles? Estou com medo. Queria que Sean estivesse aqui. Encontrei algo. Sean deixou uma última mensagem. Não sei como. Estava em cima de uma mesa quando cheguei em casa do hospital. Era onde aquela sombra parecia estar escrevendo algo. E isso era o que estava escrito. Querida Delilah, não sei por que consigo fazer as coisas que faço. Imaginei que eu era apenas um mutante ou algo assim. Mas não sou o único. O primeiro que vi veio do futuro. Aprendeu a voltar no tempo e está causando estragos. Toda vez que ele move algo que não deveria se mover, eu sinto. Parecem enormes placas de metal se esfregando umas nas outras. Toda vez que alguém morre, vira uma cacofonia. Seja lá o que estiver fazendo, algo está quebrando. Eu descobri como fazer coisas novas. Dói. A única coisa que não dói é o que eu costumava fazer, onde eu apenas me movia em um momento congelado. Qualquer outra coisa parece que está me esticando. Acho que entendo agora. Isso está me esticando. Isso está me fazendo existir em múltiplos momentos, ao mesmo tempo no mesmo universo. Isso não deveria ser possível. É por isso que minha pele está desbotando. É por isso que quando olho nos olhos do meu reflexo, vejo aqueles vazios brancos. O outro cabeça de ovo estava se escondendo em um único momento, mas então ele veio atrás de você. Eu o afugentei, mas eu estava seguindo naquele momento pelo que pareceram anos. Acho que ele estava brincando comigo. Depois de todo esse tempo, o som áspero mal me afeta. Mas sinto os efeitos piorando. Eu finalmente descobri como lutar contra ele, e acho que o encurralei. Eu o congelei em um momento, mas tive que voltar e tentar dizer adeus primeiro. Eu te amo, Delilah. A única maneira que consigo pensar para parar essa coisa vai me matar também. Eu queria poder passar minha vida com você, mas é melhor assim.
Quanto menos de nós manipuladores do tempo houver, melhor. Eu sei que isso parece besteira, mas por favor entenda. Eu vi o vazio além dos olhos do cabeça de ovo. Ele leva a algum lugar fora do tempo como o conhecemos, fora do nosso universo. Eu vi as coisas lá que querem entrar. Eu as ouço falando comigo, tentando me fazer interferir ainda mais no tempo. Eu não vou fazer isso. Sinto muito, Delilah, sinto muito mesmo. Além disso, sinto muito se te assustei, eu também sou um cabeça de ovo agora. Viva sua melhor vida e não se esqueça de mim, seu para sempre, Sean.